Buenas, então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre taxa de variação, né? Eu acho que é um conceito importante a gente esclarecer, mas antes de mais nada, né? Como sempre, não se esqueça, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, se inscreva no canal que ajuda a gente bastante, né? E os nossos links importantes, repositório de códigos, scapp.link/códigos e o nosso grupo do Facebook, mas sempre na dúvida, www.scapp.link só, né? Você encontra todos os links aí importantes e úteis que a gente tem para disponibilizar, beleza? Então vamos lá, então vamos falar sobre taxa de variação. Legal, então eu quero falar sobre taxa de variação porque eu vejo que é um termo que é usado às vezes de forma a tentar rebuscar, às vezes, um estudo ou um indicador, né? Porque parece que é um termo que carrega um conceito matemático muito complexo, né? Estudar taxa de variação, quando na verdade não é. A gente vai perceber que, na verdade, é o que a gente faz basicamente diariamente, analisando o mercado financeiro, movimentação de preço, é estudar a taxa de variação. Obviamente, claro, no contexto que a gente vai observar aqui agora e vai estudar, né? Tem uma forma específica de se determinar essa taxa de variação, que é o que a gente vai estudar, mas a gente vai perceber que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí, tá? Então, aproveitar aí para desmistificar alguns conceitos, né? Como a gente tem feito aqui ao longo do canal, os conceitos matemáticos, às vezes, né? Para ajudar aí na nossa interpretação e estudo do mercado, beleza? E no final eu vou apresentar aí duas formas aí, sugestões de como a gente pode, né, utilizar isso nos nossos estudos, né, customizar e representar essas nossas ideias através de indicadores, né, que é o propósito final aqui do canal, beleza? Então é isso aí, então vamos lá. Então vamos começar, né, a falar um pouquinho mais sobre o conceito de taxa de variação. Legal, então vamos definir taxa de variação conceitualmente falando, tá? Para a gente poder entender como programar. Eu só queria te mostrar que outro termo que você vai ouvir para taxa de variação é o termo ROC, né? Que em inglês significa Rate of Change, né? Que é a tradução literal de taxa de variação, tá? Inclusive a gente tem dois indicadores nativos aqui da plataforma, né? O ROC, que diz que no ROC o preço atual é comparado com o anterior para medir a magnitude de mudança do preço sobre um determinado período. Porém, perceba que esse indicador especificamente está tratando de médias, tá? Ou seja, a variação, né? O rate of change, a taxa de variação de médias móveis, tá? E a gente tem um segundo indicador, né, volume ROC, que diz que retorna o volume ROC baseado em um número de barras. Então você diz ali, né, que tem uma periodicidade, né, length, né, quantidade de períodos que ele quer estudar, para determinar a taxa de variação, o ROC, né, deste volume. Tá? Só que eu quero mostrar, né, e justamente o que a gente vai acabar programando aqui é uma forma de você poder customizar do que você quiser, porque o primeiro indicador ele está te limitando ao fato de que tem que ser uma média móvel de preço, né? E o segundo indicador, ele está te limitando ao fato de ter que ser o volume, né? Eu quero te mostrar que taxa de variação é um conceito matemático que você pode usar para o que você quiser, tá? Não precisa ser só para preço, só para volume, pode ser para o que você quiser, beleza? Mas então, vamos lá, vamos começar estudando aí conceitualmente o que é taxa de variação. Bom, eu tenho uma colinha aqui que diz que a taxa de variação é uma medida de mudança percentual em um determinado indicador ao longo de um período de tempo. Então vamos desmembrar essa frase aqui para a gente entender o que cada um desses componentes aí significam. Quando eu digo que é uma medida de mudança percentual, eu já consigo interpretar ou presumir, né, que esse valor vai ser representado, essa taxa de variação vai ser representada com um valor percentual. E por que isso é importante? Tá? Porque quando a gente está fazendo os valores percentuais, né, eles normalizam uma grandeza e aí facilitam fazer a comparação de duas grandezas diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estou falando da taxa de variação do mini índice, né, como que é o que a gente tem aqui no gráfico, né, e eu digo para você que o preço ou o mini índice variou de 120.400 pontos para 120.100 pontos, né, é muito mais fácil eu te dizer que ele variou, na verdade, então, acabei movendo aqui, na verdade ele variou
menos 0,27 pontos, né? Porque agora, se eu te der a taxa de variação, por exemplo, do dólar, que trabalha numa escala completamente diferente, é muito mais fácil fazer a comparação, né? Então, eu poderia dizer que no dólar variou 0,5% para cima. Então, fica muito mais fácil do que você ter que comparar esses valores, né? Usando as grandezas deles, né? Que aí no dólar seria, sei lá, 5 mil pontos para 5 mil e qualquer coisa. Então, claro, se você acompanha o mercado financeiro diariamente, está muito acostumado, pode ser que, né, faça sentido esses valores nominais, né, desses indicadores, né? Mas, né, a gente tem que concordar que facilita, né, a interpretação e comparação desses valores de forma mais direta, né, porque a gente neutraliza ambos, né, numa mesma medida que é percentual. E depois a gente diz que é em um determinado indicador, então eu quis destacar esse componente da frase justamente para te mostrar que pode ser qualquer indicador, não precisa ser preço, não precisa ser volume, tá? A gente vai ver como que isso é representado através do nosso algoritmo, né, do nosso código, ao longo de um período de tempo. Então aqui é importante dizer, é importante destacar, porque intrinsecamente a taxa de variação ela vai comparar períodos diferentes, né? O que eu quero dizer com períodos é momentos, né? Períodos do tempo diferente, né? Então, quando a gente está dizendo aqui, né, que o preço variou 0,27% para baixo, eu estou dizendo que é em relação a um período de tempo. No caso aqui, um gráfico de 30 minutos. Então, eu estou dizendo que, olha, nos últimos 30 minutos, né, o mini índice variou 0,27%. Né? Então, a gente sempre está comparando esses valores, né, com um período diferente, um período, no caso, do passado, né, para a gente dizer qual foi essa taxa de variação percentual. Tá? A fórmula matemática, como você vê aqui, né, ela diz que é um valor dividido por um valor de um período diferente, menos 1 vezes 100. Tá? Então, vamos ver o que isso quer dizer, né, resolvendo um exercício aqui mentalmente, né, um pequeno exemplo. Tá? Então, vamos supor que eu recebo R$100 para fazer um trabalho aí por dia, né? E a partir do mês que vem eu vou começar a receber R$120 para fazer esse mesmo trabalho, né? Então, como que eu posso calcular, né, quanto a mais eu vou receber percentualmente falando, né? Então, eu tenho aqui o valor que eu vou receber mês que vem, eu vou começar a receber R$120, né? Hoje eu recebo 100, né? Perdão. Então, hoje eu recebo R$100. Eu vou reproduzir aqui menos 1 vezes 100. Né? Perceba já, né, que a periodicidade ocorre até, né, não precisa ser especificamente para estudo de barras, né, para representar uma barra de um gráfico, não. Quando eu estou falando aqui intrinsecamente, a informação contém periodicidades diferentes. Né? Eu estou dizendo que no mês que vem, então vamos por aqui, próximo mês eu vou receber 120 e no mês atual, né, eu estou recebendo 100. Então, inevitavelmente, eu estou comparando períodos diferentes, né? Então, se a gente resolver isso aqui juntos, né? Vamos lá, 120 divididos por 100 dá 1,2, menos 1, 0,2. Agora eu vou multiplicar por 100 para trazer esse valor novamente para um valor percentual e eu tenho 20% como resultado. Né? Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que a partir do mês que vem eu vou receber 20% a mais para fazer esse tal trabalho, né, em relação ao dia de hoje. Tá? Então, isso que é a taxa de variação, beleza? Então, vamos ver agora como que a gente representa isso, né, no algoritmo do nosso código. Legal, então agora a gente vai ver como representar programaticamente, né, através de um algoritmo, essa fórmula matemática que a gente viu aqui, né, que calcula a taxa de variação, ou o ROC, né, o Rate of Change. Então, a primeira coisa que a gente tem no nosso algoritmo é a configuração de um parâmetro de período. Né? Lembra que a gente falou ao longo de um período de tempo. Então, perceba que eu estou usando o valor 1 para que a gente esteja se referindo ao período anterior. Tá? É a forma mais simples, né, da gente utilizar taxa de variação, é sempre observando ao período anterior mais próximo disponível, né? Depois a gente vai ver, claro, que a gente pode alterar isso, né, e começar a observar ou estudar taxa de variações, né, com períodos anteriores, legal? Mas por enquanto vamos começar então determinando aqui
período 1, né, o período anterior. Depois a gente tem a declaração das nossas variáveis, né, e perceba que eu tenho uma variável que eu chamei de indicador, que no momento eu estou usando o preço de fechamento, né, justamente para te mostrar que este valor aqui de indicador poderia ser o que você quiser. Poderia ser o volume, né, que a gente viu lá no volume ROC, poderia ser uma média, como a gente viu no indicador nativo ROC, poderia ser um estocástico, por que não? Poderia ser um MACD, o que quer que você queira estudar a taxa de variação, você pode aplicar, né, nesse cálculo. Então eu fiz isso justamente para ficar bem claro aqui, né, que o indicador pode ser o que você quiser. Logo em seguida eu digo que se a barra atual for maior que a quantidade de períodos, por quê? Porque a gente vai fazer uma divisão, né, onde a gente precisa informação do passado. Então, eu preciso inevitavelmente, né, que a barra que a gente está estudando seja pelo menos maior que o período que a gente determinou aqui, né? Então, você vai notar problemas normalmente com o modo de depuração, né, quando você não faz esse tipo de teste, que é o erro de divisão por zero. Tá? Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre erro de divisão por zero, porque eu vejo que é algo que acontece bastante aí com as pessoas e elas não entendem exatamente o que está acontecendo. Né? Mas perceba que isso aqui é uma pequena correção, né, matemática para garantir que a gente sempre vai ter um valor para poder fazer o nosso estudo, beleza? Em seguida, a gente tem um cálculo de razão, né, que perceba, é o nosso indicador, no caso ali o preço de fechamento, dividido pelo indicador de um período configurado através do parâmetro. No caso aqui, né, vai ser substituído por um período anterior. Tá? Então, perceba que este cálculo, né, matemático está reproduzindo esse cálculo que está acontecendo aqui. O valor dividido pelo valor de um período diferente, né, no caso aqui, o período anterior. Né? E isso é o que a gente chama de uma razão. Tá? A razão é a divisão, né, entre dois valores, né, que vai te ajudar a determinar, nesse caso aqui, a proporcionalidade entre eles. Né? Então, para isso, logo em seguida, a gente calcula a taxa usando a razão que a gente acabou de calcular aqui, né, e substituímos agora aqui na nossa fórmula, menos 1, né, vezes 100, como a gente fez aqui, vezes 100. E aí a gente pode fazer a plotagem dessa taxa. Então perceba que, neste exemplo, né, quando eu te mostrei aqui que se o preço de fechamento anterior, 120, 440... Opa, fui arrastar aqui. Opa, aqui, ó. Só para eu... Quero pegar aqui. Aí. Olha lá. 0,27 negativo, né, foi a nossa variação. Perceba que a plotagem do nosso indicador aqui está justamente essa, né? Menos 0,27 negativo, né? Que é a taxa de variação, né, em relação ao período anterior. Então perceba que se a gente abrir agora o gráfico aqui, essa plotagem em histograma que eu tenho aqui embaixo são as taxas de variação, né, sempre em relação ao período anterior. Né? Então você pode começar a observar. Claro, eu não digo que isso aqui é um indicador necessariamente para ser utilizado, né, taxa de variação para você estudar aqui, né, e fazer alguma operação de compra e venda baseando nessa informação. Não, a ideia é que você possa, a partir dessa taxa de variação, agora aplicá-la dentro de outros estudos e indicadores ou até mesmo estratégias, onde você pode calcular essa taxa de variação de qualquer indicador que você queira. Pode ser a taxa de variação de um estocástico para te determinar, né, um momento de entrada, um momento de saída, né? Ou até mesmo te ajudar a determinar tendências, né, e assim por diante, beleza? Então esse é o cálculo mais simples, né, de taxa de variação que tem, né, que é basicamente observar, né, em relação a um período anterior. E justamente para te mostrar isso, então vamos até fazer isso, vamos alterar aqui, ó, vamos alterar diretamente no código. Na verdade, vamos alterar aqui nas configurações, vamos alterar para período para 3, então. Né? Note que o valor mudou, agora a gente está em 0,62, né? Porque agora... Então vamos aumentar aqui, ó, porque agora quando esse cálculo está sendo realizado, ele está buscando 0,62, é porque ele está observando, né, a variação de 3 períodos. Né? Então, no caso aqui seria... Opa!
Aqui, ó, fechamento 120,870, ao fechamento de agora, 0,62. Então, perceba que é agora em relação a 3 períodos anteriores, né? 1, 2, 3. Então, como a gente está observando o preço de fechamento, né? No caso aqui, é a variação do preço de fechamento. Obviamente, eu escolhi o preço de fechamento justamente para poder te confirmar esses valores através ali do gráfico, né? Porque a ferramenta nativa da plataforma te dá essa funcionalidade, né? De você escolher 2 pontos e ele te dá essa variação percentual, né? Você vê ali menos 0,62. Então, para ajudar a gente a confirmar aí que a gente está fazendo a coisa certa, né? Mas, né, novamente, né, não precisa ser o preço, né? Poderia ser qualquer outra informação. Inclusive, eu vou te mostrar agora nos próximos exemplos, né, como a gente poderia fazer isso com outras medidas aí e outras formatações, beleza? Então, vamos lá. Beleza, então, em relação ao código anterior, eu quero te mostrar uma alteração, né? Eu apaguei aqui da tela para a gente poder agora comparar os dois códigos e 2 indicadores, né? Então, esse foi o código original que a gente acabou de estudar. Agora eu tenho uma pequena variação aqui desse código, onde, observe, né? Agora eu estou observando aqui essa plotagem um pouquinho diferente, né? Com uma coloração e uma outra linha aparecendo aqui, né? Onde perceba o que eu estou fazendo agora. Eu continuo calculando aqui o indicador, né, com o preço de fechamento, continuo fazendo o meu cálculo de taxa de variação, né, da forma que a gente estudou, buscando a razão, depois eu faço aqui o cálculo da taxa. A diferença é que agora eu faço o cálculo da média dessa taxa e eu determino se a taxa atual estiver, né, acima da média dessa taxa, a gente vai pintar o histograma de verde-limão, se não de vermelho, né? Faço essa coloração através da função setPlotColor e logo em seguida a gente faz, obviamente, a plotagem da taxa, que continua sendo o histograma, e agora eu tenho uma horizontal line, né, dessa média da taxa em branco. Então perceba que agora o que está acontecendo é que sempre que a taxa atual, né, eu quero dizer a taxa atual, né, a taxa que está sendo calculada no momento, estiver abaixo dessa média de taxa de variações que eu forcei aqui em 9 períodos, tá? Você poderia fazer da forma que você quiser, né? Ele vai pintar esse histograma de vermelho, do contrário de verde, tá? Então você nota aqui a diferença, né? São os mesmos valores de taxa de variação, porém agora a gente tem, né, esse estudo adicional. Então perceba que a ideia é, né, você poder representar o que você gostaria de observar e estudar, né, através da programação, tendo a flexibilidade de poder customizar para o que você quiser. Não precisa ser só do preço, né? Poderia ser aqui de outros indicadores e assim por diante, tá? Obviamente, isso aqui não é o indicador que eu estou recomendando você usar para dar sinal de compra e venda, tá? Não é esse o propósito, né? A ideia é te mostrar como que a gente começa a aplicar as nossas ideias através de programação, tá? Então, vamos ver um último exemplo agora, né? Porém utilizando o volume, né? Então, a gente vai fazer o acúmulo de taxa de variação, né, de volume, né, para a gente criar um novo indicador, beleza? Então, vamos lá. Legal, agora vamos ver então esse último código, onde é um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer acúmulo da taxa de variação, né? E a gente vai entender um pouquinho como ele funciona. Mas perceba que, estruturalmente, é muito parecido porque o cálculo de taxa de variação é a mesma para qualquer que seja o indicador, como a gente conversou, né? Então vamos revisitar aqui rapidamente, né? Perceba que agora a gente tem aqui um parâmetro, a única coisa que é o mesmo parâmetro, né? A única coisa que eu fiz foi aumentar aqui, só para dar um estudo um pouco mais representativo, né? Mas obviamente, né, a ideia é que você customize, faça da forma que você achar melhor, né? Algumas alterações nas variáveis que a gente vai utilizar justamente para fazer esse cálculo, né? Principalmente de acúmulo, né? Que a gente não fazia anteriormente. Note que eu continuo tendo indicador e eu vou começar mostrando aqui com o fechamento, mas depois eu quero alterar para o volume, né, justamente para te mostrar que o conceito é o mesmo, né, você pode aplicar ele para qualquer indicador que você queira, né, e aqui perceba, a taxa de variação em si continua sendo calculada da mesma forma, né, onde agora a única diferença é que a gente faz um acúmulo utilizando a função summation do valor de taxa, né, que a gente vê aqui, pela quantidade de períodos que a gente determina também através desse parâmetro, né. E aí eu digo que se a taxa for maior que 0, pinte o histograma de verde-limão, se não de vermelho. E note que eu faço duas plotagens agora. Uma deste acúmulo em branco, né? E segundo, da taxa especificamente daquele período, onde eu faço aqui a configuração da coloração dela, né, para a cor que foi determinada através do nosso algoritmo.
Então, o que a gente vê na prática é, se eu aumentar aqui para você ver um pouquinho, né, em branco a gente tem o histograma do acúmulo, né, e em verde a taxa de variação, né, naquele período. Né, obviamente estudando 9 períodos no passado, né, mas em relação, né, àquele período. Então perceba que quando a gente está estudando preço, né, a tendência que você vai observar é o quê? Note quando a taxa de variação, o acúmulo dela atinge seu pico negativo, é normalmente quando ele atinge um fundo aqui, né? E aí ela vai... vou pegar uma seta aqui, né? Ela vai naturalmente diminuindo até cruzar zero, porque agora ela começa a subir, né? Que é o que a gente vê, né? Saindo lá do fundo para gerar um pico, que é normalmente aqui no pico dessa montanha que gera o acúmulo. E o processo repete, né? Agora ela começa a inverter, ela começa a cair até cruzar para zero para baixo, né? Até ir para o seu fundo aqui desse histograma, que é novamente essa movimentação completa, né? Então, nada mais é do que uma forma de nos ajudar, provavelmente, ou potencialmente, a identificar tendências, né? Também através dessa taxa de variação. Né? Poderia usar do volume, aqui, por exemplo, só para te mostrar? Poderia. Então, agora o que a gente tem aqui, né? Vou até adicionar um indicador de volume para a gente observar junto, né? Porque, claro, agora o que está sendo estudado é o volume, né? É observar justamente essa taxa de variação do volume sendo acumulada e, claro, né, com essas colorações, né, para nos ajudar a visualizar a taxa de variação naquele período. Né? Então, novamente, não é um indicador, não estou recomendando esse indicador para fazer operação, para fazer compra-venda, para fazer estratégia, não é isso. A ideia é te mostrar ideias que a gente tem, né? E como que a gente pode transformá-las em algoritmo para representar, né, um estudo que a gente queira fazer, né, buscar uma informação, né, ou até mesmo sinalizações, porque não, pode ser, né? Não estou falando que esse é o caso, mas poderia, legal? Então é isso aí, então espero que tenha ajudado. Esses 3 códigos vão todos juntos, né, lá no repositório de códigos. Você vai poder baixar, fazer suas alterações, estudos, né, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? E, se tiverem sugestões, ideias aí do que a gente poderia customizar esse indicador, deixa nos comentários que a gente pode fazer aí novos vídeos para cobrir o assunto, legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos.